vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo o pensamento deles, Jesus disse: todo o reino dividido em grupo lutam entre si. Será destruído e uma casa cairá sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá sobreviver? Vocês dizem que é por Beelzebul que eu expulso demônios. Se é através de Beelzebul que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso que eles mesmos hão de julgar vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, os bens deles estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte que ele e vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confia e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Muitas das vezes a gente faz uma discriminação, né, e uma falsa alegação sobre as pessoas. Na liturgia de hoje é exatamente isso que Jesus quer nos passar. A falsa alegação. O falso entendimento sobre aquilo. Veja bem, Jesus estava lá expulsando um demônio que era mudo, né? O mundo não falava, né? Tinha um demônio lá. E aí, a partir do momento que Jesus expulsou o demônio, o mundo começou a falar. Todo mundo ficou admirado. Quando a gente vê algo como isso, obviamente a gente se surpreende. Vai do nosso conhecimento humano. Isso vem do nosso humanismo. O se surpreender com coisas como esta. Isso porque não está na nossa rotina. Não é rotineiro da gente ver uma pessoa que vem aqui, coloca a mão na cabeça do mudo e expulsa o demônio e o mudo começa a falar. Não é rotineiro isso. E as pessoas questionavam. Ah, mas como será que ele expulsa os demônios, né? É uma coisa impressionante, é uma coisa incrível. E aí começou as histórias da tiazinha, né? Tem umas tiazinhas, cara, que eu vontade que eu tenho de abraçar umas tiazinhas dessa. Primeira coisa que eu tenho que fazer é levar umas tiazinhas dessa pra catequese. As tiazinhas começam a falar: não, mas sabe o que é? É por Beelzebul, né? O príncipe dos demônios que está expulsando os demônios. Por isso que ele está conseguindo expulsar o encardido do corpo. É o próprio encardido que está expulsando. Está explicado por quê. Aí Jesus, com toda a paciência, vai lá e fala, né? Explica. Ele explica exatamente assim: todo o reino está dividido em grupos que lutam entre si. Será destruído e uma casa cairá sobre a outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá sobreviver? Se Satanás está dividido entre si mesmo, como que ele poderia sobreviver? Como é que ele ia estar expulsando ele mesmo do corpo? Isso fica estranho. Isso fica uma coisa meio confusa. Se Satanás está expulsando ele mesmo do corpo, como que o seu reino poderá sobreviver? Não sobrevive. E isso já vai no ensinamento. Todo o reino em que a pessoa passa por si próprio, passa por cima da outra, o reino não sobrevive. Jesus nos ensina isso neste momento. Toda a constituição, todo
o reino que a pessoa passa sobre a hierarquia da outra, sendo um ministro que passa sobre a lei do presidente, o reino não sobrevive. Como que você acha que a pessoa lá no Congresso sobrevive sobre as ordens do presidente Lula? Ninguém consegue passar da lei dele, porque existe uma Constituição. Na época de 1800, 1700, houve o golpe de Estado em que os militares tomaram o poder, mas porque não havia defesa. Aí eu te pergunto, a democracia sobreviveu naquela época? Não sobreviveu, porque ninguém conseguia reeleger. Quando a gente passa por cima da ordem do nosso superior, o nosso reino não sobrevive. É isso que Deus nos quer falar no Evangelho de hoje. Como que está a democracia sua para com Deus? Você tem passado por cima dele e falado, não, isso daí não é pecado não. Isso daí amanhã eu vou na confissão, confesso que tá tudo certo. Isso daí é pouca coisa. Faltar na missa não, faltar uma vez na vida na missa não dá nada. Você tem passado por cima de Deus, de Jesus? Deixado Jesus de lado? Retomando aqui a nossa ideia. Vocês dizem que é por Beelzebub que eu expulso os demônios. Se é através de Beelzebub que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso eles mesmos hão de julgar vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, os bens deles estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confia e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Jesus nos quis ensinar nesse momento o seguinte: se é através de Beelzebub que ele expulsava os demônios, através de quem os filhos deles expulsavam os demônios? Porque naquela época existia vários, não era só um, várias, principalmente na época de Jesus começou a ser mais frequente isso, porque o encardido olhava para Jesus e ele tinha medo de Jesus, né? Ele tinha medo do que Jesus era capaz de fazer, porque ele era o filho do Altíssimo. Então naquela época começou a ser mais frequente isso. E aí começou a aparecer mais demônios, começou a aparecer mais pessoas possuídas na vida, começou a aparecer mais pessoas possuídas e as pessoas expulsando. Se era por Beelzebub que eles expulsavam, que Jesus expulsava, por quem que as outras pessoas que faziam orações na cabeça das pessoas, sendo profetas, sendo pessoas enviadas pelo Altíssimo Deus, que não era só Jesus para poder expulsar todo mundo, como que eles expulsavam? E eles acreditavam na ideia do outro. Jesus quis dizer assim: se eles não acreditavam que Jesus expulsava os demônios, por que eles acreditavam então que Moisés era o profeta? Não faz sentido essa ideia? Porque Moisés também dizia que foi enviado por Deus. E literalmente foi. Ele constituiu os 10 mandamentos. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Se é pelo Altíssimo, pelo Pai dos céus, que Jesus expulsava os demônios, o reino de Deus chegou para eles. Mas eles não sabiam, eles não reconheciam. Então Jesus continuou: quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, Deus guarda a sua casa, os bens dele estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Jesus estava falando simplesmente de uma coisa: do seu futuro.
Quando chega um homem forte, no caso Jesus, que veio para guardar a nossa casa, os bens dele são guardados em segurança. A palavra de Deus está guardada em segurança. Mas quando o encardido atrapalha os sonhos de Jesus e entra no meio da nossa vida, eu não vou rezar o terço agora porque eu tô com preguiça. Eu não vou ir na missa hoje porque vai ter um churrasco lá. E aí você começa a criar aquele espírito, aquele consciente de depois eu faço. Essa palavra, depois eu faço, cara, essa palavra ela tinha que ser, na minha opinião, cara, ela tinha que ser cortada literalmente da língua portuguesa. Porque esse depois eu faço mata, meu. Esse depois eu faço. Pergunta pra qualquer mãe aí do Brasil. Pergunta aí. Você vai ter essa experiência. Esse depois eu faço, cara, é horrível. Porque, principalmente pra mãe, ela vai ter essa experiência melhor. Pergunta por que depois eu faço é uma palavra chata. Tinha que ser desconsiderada do verbo. Porque depois eu faço, tá. Aí você fala que depois você faz, só que você nunca mais faz. Você esquece. Eu, às vezes, dou uma dessa. Minha mãe fica mordida de raiva. Depois eu faço. Daí dá 2 horas da tarde, você nunca mais faz o negócio, você esquece. Depois eu faço. Isso é o encardido que atrapalha. Eu falo zoando aqui, mas literalmente é o encardido que atrapalha. Porque a partir do momento que o demônio coloca esse consciente na nossa cabeça, ele já coloca o espírito da preguiça. E aí a preguiça tenta. E aí você senta lá no sofá, fica o dia inteiro vendo o Instagram. E esquece que tinha um negócio pra fazer. E aquilo lá vai do demônio. O encardido tentando. Aí quando você vai lá fazer um negócio, já é 2 horas da tarde. Não deixais levar pelo espírito do maligno, porque ele nos consome. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e vence, arranca-lhe a armadura que lhe estava confiada e reparte o que roubou, ou seja, quando as pessoas não confiam no Altíssimo, em Deus, na nossa vida, a partir do momento que a gente não confia em Deus na nossa vida, o demônio toma conta. Ele nos possui. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quem não está com Jesus, pode olhar bem. Liga a TV hoje. Lá para as 1h da tarde está passando o jornal hoje, né? Liga lá na TV. Se não for no jornal hoje, liga lá no da Século XXI que também passa o jornal. Liga lá e deixa lá para falar. Você vai ver, você vai perceber da mesma forma que eu percebi. A guerra que está tendo em Israel não é uma guerra porque eles estão querendo tomar posse de território. Aqueles caras estão pouco se lixando pelo território da Terra Santa. Eles são muçulmanos. E é exatamente por isso que eles querem destruir os israelitas, os judeus. Porque eles não se dão. Os judeus e o Hamas não se dão. Porque o Hamas é muçulmano. Muçulmano é uma religião totalmente contra, totalmente fora de Jesus. É aquela religião que construiu um bezerro de ouro na sua cabeça e vai adorar o bezerro de ouro. Estão totalmente contra Jesus. E quem está contra Jesus começa a fazer guerra com aquele que está a favor. Um exemplo que eu dou é aquela guerra que está tendo em Israel. Mas é por posse política? Não é por posse política. Eles colocam que é por posse política pela mesma alegação do Vladimir Putin lá na Rússia, que falou que era uma ação especial dada na Ucrânia. Tá tão especial a ação que tá morrendo centenas de pessoas. Olhem bem os olhos de vocês para não fazerem igual o que eles estão fazendo. A ganância, a cobiça,
atrapalha os nossos pensamentos. E isso tudo vai do encardido, porque quando a gente está longe de Jesus, o demônio atenta e faz a gente ficar contra ele. Então que no dia de hoje, feche seus olhos neste momento e fale: Senhor, me deixe ser mais puro. Me deixe reconhecer de fato quem você é. Porque eu preciso saber da onde vem a minha fé. Da onde que a minha fé nasce. Para que eu consiga testemunhar os teus mistérios. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fiquem na paz e na alegria de Deus.